Vocês viram a treta que já deu com as gráficas da AMD? Que o Darbauer já desmanchou aquilo tudo. Dos 110 graus do hotspot. Puta que pariu. Vocês conhecem a expressão pela boca morre o peixe? A AMD é escusado. O PR da AMD é perito nisso. Já aconteceu muitas de vezes no passado. De mandar bocas à concorrência e a seguir meter o pé na argola, meu. É tipo, é uma coisa tão comum, a não ser que seja essa a estratégia mesmo, não sei, também pode ser dar que falar dessa forma, mas há não muito tempo atrás fizeram aí um estapafúrdio a dizer, vocês não se deixem enganar, isto é PR da AMD, vocês não se deixem enganar que 4GB, ou era 4 ou era 6, já não me lembro, 4GB para gaming não serve nesta fase, não sei quem se deixem enganar. Para gaming é preciso mais, essa coisa toda, não é? Logo a seguir, é que nem deu tempo para arrefecer, logo a seguir 6400 XT e 6500 XT, que não bastava o problema das PCI, ainda tinha 4 GB. É que não é o produto em si, é vocês são uns burros, deixam-se enganar, compram placas 4 GB, isso é tudo maldrabice. Ok, já agora lancei uma de 4 GB, por favor compra. E agora andaram a mandar bocas na apresentação, puseram-se a mandar bocas. Atenção que nós usamos o conector tradicional de energia, como se não fosse só adiar o inevitável, porque eu tenho a certeza que na próxima geração vão usar o próximo conector, não é? Estamos na fase de transição. As placas gráficas já utilizaram o típico conector Molex e depois passaram para aquele PCI, não é? Não passaram todas ao mesmo tempo no mesmo dia, não é? Não foi, mas as coisas acabam por ser substituídas. Ainda assim há vantagens, não é isso que está em causa, há vantagens em para já ainda utilizar aquilo, mas também alguém tem que andar para a frente, não é? Não interessa, andam a mandar boquinhos, o conector, nós usamos o conector antigo, em vez de ligares 1, ligas 2 ou 3, que é mais cabos, mas não queima. Ok. Vai saber, afinal o cabo queimava porque o pessoal... Já repararam que desde que se chegou àquela conclusão que afinal o problema era má conexão, nunca mais apareceu um queimado? Então era só isso, não interessa. Mandou boquinhas. O que é que acontece agora? 110 graus de hotspot por defeito de fabrico. Estou a dizer isto porque eu vi as experiências que o Darbauer fez. Se não viram, vejam, acho muito interessante. Só há um teste que ou eu percebi mal ou ele não fez, que é pegar em 2 dissipadores e 2 placas e inverter os dissipadores. Isso eu acho que ele não fez ou é a minha memória que está a falhar. Peço desculpa se for eu. Parece-me que isso não fez. Ainda assim, parece que o problema é no dissipador em si mesmo, naquele caso. É um defeito. Tu tens 2 GPUs com o mesmo clock, o mesmo consumo de energia, a mesma temperatura geral, não é? Temperatura da GPU, tudo igual, o mesmo teste, tudo igual. E uma, a partir de certa altura, dispara para os 110 graus e tem que fazer downclock e nunca mais baixa, e a outra mantém o hotspot ali nos 70 ou 80 e não passa dali. Quer dizer, naquele caso ele pegou em 4 diferentes, não é? Portanto, é um defeito. É um defeito. É bom? Não. É mau? Acontece? Claro que acontece. Infelizmente acontece. Acontece várias vezes defeitos de projeto, não é? Muita gente nem sabe que isso existe e olhos que não veem, coração que não sente. Mas não deixa de ser um problema, não é? Há aquele pessoal que nem sabe e parte do princípio, não é? Isso, eu acho que é um mau princípio, mas há pessoal que parte do princípio, se eles fizeram assim, eles sabem o que estão a fazer. Infelizmente, não é a única indústria, em todas as indústrias acaba por acontecer isto, mas infelizmente há produtos que saem mal projetados. Não quer dizer que as pessoas não saibam que lá estão. Imagina que um gajo diz, olha, atenção, estamos aqui, isto vai ser lançado agora. Não, mas precisamos de fazer aqui não. Vai ser lançado agora. Depois a gente resolve. Isto acontece em todas as indústrias, meu. Não é? Quer dizer, eu acompanho principalmente essa. Isto acontece. Vocês lembram-se daquela 5700 XT que
Tenho medo de estar a confundir, mas acho que era a versão Asus TUF que tinha um problema grave de arrefecimento de memória e não era DDR6X, DDR6. Tinha um problema grave, que eu passava dos 100 graus. Houve um bandido, estava desesperado, nunca mais me esqueço. Eu, olha, foda-se, viesses cá antes, davas uma donation e eu não te deixava comprar o produto errado, agora fodeu. Mas, teve o azar, comprou às cegas, não é? Porque a AMD sabe o que faz, a Asus sabe o que faz, nunca nenhuma empresa vai cometer um erro, aquela estava boa, pelo preço, ou bonita, ou pelo desempenho, comprou. Tinha problemas porque, não é? A memória batia 100 e tal graus, que em testes curtos não há problema nenhum, mas ele tinha problemas depois, tipo, se quisesse jogar muitas horas, acho que era esse o stress. Ao fim de muitas horas aquilo dava stress. Ficou entalado. Mas ele não é o único, e eu lembrei-me disso, porque é o que está a acontecer agora ao pessoal. Que não está a ter já há pessoal a queixar-se, não tem direito a troca. Porque tecnicamente ela funciona, logo não está variada. Eu lembro desse rapaz que ele estava aí a chorar, agora é chorar sobre um leite derramado, meu. É chorar porque levou à loja, o PC montado com aquele stress, e a loja entregou-lhe o PC com a ventoinha a 100%. Tipo, faz um bocadinho de barulho, mas pronto, pelo menos não cracha assim. Olha que grande problema. Que grande solução, quero dizer, com a ventoinha a 100%. Ficou stuck, não é? Agora ficou stuck com aquela merda. Por acaso, nesse caso da Asus, era um mod relativamente simples de fazer. Eu acho que foi até o Hardware Unboxed que desmontou a placa, fez uma alteração relativamente simples e, tipo, resolveu o problema. Opa, é daquelas coisas, tipo, ingratas, chatas para caralho. Como é que alguém que é apenas um reviewer, não diminuindo, até porque eu também sou reviewer de forma diferente, não é? Mas também sou, consegue resolver o problema e os 500 engenheiros que lá estão não conseguem. Epá, a certa altura alguém carrega no botão, acabou, vamos lançar como está. Da outra vez que eu estava aqui a comentar, o que é que foi? Que eu a dizer, vocês não se esqueçam que os engenheiros sabem muito, mas engenheiro não decide. Isto o padrão, não é? Cada caso é um caso. Por padrão, engenheiro não decide. Se o engenheiro decidisse tudo, não era engenheiro, era CEO ou acionista maioritário. Por algum motivo, engenheiro não é existe. Eu sei que parece que estou a falar para bebés, mas internet há muitos. E logo um dia depois, ou 2 dias depois, aparece uma entrevista com um engenheiro da AMD, com o Gamers Nexus. E eu comecei-me a rir porque acho que tipo nos primeiros 30 segundos ou primeiro minuto, aquele engenheiro confirmou o que eu tinha acabado de dizer. Que ele disse assim, relativamente aos processadores Ryzen, logo de primeira geração, ele disse assim, um dos maiores desafios que eu tive foi convencer toda a gente que o sistema de chiplets ia valer a pena. Porquê que ele tinha que convencer? Porque ele não decide, não é? Se alguém disser assim, olha, não vai. Sabem onde é que isto é muito comum e as pessoas acham normal? E em hardware existe, também em hardware há pessoal que, não é? Nós sabemos, esta é uma das comunidades com mais gente demente. Defende marcas e o caralho. Eu defendo a minha família, não sei, cada um defende o caixa valioso. E o cão. Eu sei que o cão devia me defender a mim, mas o meu é ao contrário. Por exemplo, na indústria dos jogos é comum, não é? O jogo sai com bugs. Não sei se alguma vez viram algum, mas há jogos que saem com bugs e alguns ficam para sempre. Quer dizer que os programadores não sabem fazer. Ora bem, eu não sou programador de jogos, logo o que ele fez está bem porque ele sabe mais do que eu. Se o boneco entra pelo chão adentro e cai num limbo e sai-lhe um braço fora, deve fazer parte do jogo, não é? Não é? Já houve a altura que era a exceção, não é? Até houve aquela fase o apelido da Ubisoft, que não havia jogo da Ubisoft que não saísse cagado.
Agora já não existe o estigma da Ubisoft, mas não é porque a Ubisoft melhorou nesse aspecto. É porque agora é o padrão da indústria, é o jogo sair bugado, não é? Porquê que o jogo sai bugado? Porque alguém carrega no botão verde e diz assim: é hoje, vai ter que sair. Mas não está pronto. A testar. Problema para amanhã. Hoje, sai. A boa notícia, dando a volta toda, a boa notícia... Deixa eu ver aqui. Aparente boa notícia é que esses stresses estão a acontecer com um modelo de referência. Não são todos os modelos afetados. A pré-conclusão do Darbauer, agora que ele desmanchou aquela merda toda, é que isto é só uma pré-conclusão, não são palavras minhas e ele próprio não tenho a certeza. Isto foi um palpite com algum sentido, mas um palpite. A Vapor Chamber parece ter líquido a menos, em algumas. Não sei se será o caso, mas isto está a afetar os modelos de referência. Portanto, se comprares esta aqui, que Sapphire, caralho, as placas da Sapphire, a Nitro sempre foi a gráfica mais bonita para mim de todas, sempre, em todas as gerações, caralho. Impossível ser tão feia como é aqui. Só a minha opinião. Que Nitro feia, meu. Não interessa. A Pulse é bonita. A TUF é bonita, mas as TUF também são sempre iguais, não é? Tipo, os modelos não referência aparentemente não são afetados por esse stress. Eu digo aparentemente porque este stress dos 110 graus já vem da série 5000, já vem na série 6000. Algumas unidades têm esse problema, outros não têm. Às vezes, exatamente o mesmo chip e a mesma versão, tipo MSI Gaming X, não tem o stress, mas se calhar vai haver um que tem. Por acaso numa Gaming X nunca vi, não estou a dizer que não exista, mas parece assim ser bem aleatório. Mas neste caso, nesta geração, parece ser só nos modelos de referência, que se for o caso, tipo, está ótimo. É só não comprar um modelo de referência, não é? Depois tens de um lado a Nvidia, tens as 4080 e 4090, que todas elas têm dissipadores tão brutos que qualquer versão é super fresca em tudo, VRM, memória, chip. Só que precisas de uma empilhadora para levantar a gráfica para meter dentro do PC, se couber. Quer dizer, nós andamos entre o 8 e o 80 nestas gerações, não é? Será que vão fazer recall? Na minha opinião, seria motivo para recall, sim. Seria uma posição bem vista por parte da AMD. Opá, fizemos merda, eventualmente acontece, vamos fazer recall. A cena é que o modelo de referência não é vendido só pela AMD. Por exemplo, isto aqui, olha esta aqui, isto é da Sapphire. Basicamente muda a caixa e eventualmente um autocolante. Ou seja, isto é um 31. Mas é assim, houve um problema da AMD, mas esse foi propositado. Ninguém me convence que não foi propositado. É uma questão de lógica. Da RX 480 e eles não fizeram recall nenhum. Vocês lembram-se desta placa gráfica que tinha um problema? Um problema que na minha opinião foi intencional. É tudo uma questão de contexto histórico. A conexão PCI consumia, acho eu, dizendo de memória, às vezes 90 watt, mas é suposto consumir no máximo 75 watt. É o que diz o padrão PCI Express. Para a conexão ser certificada como PCI Express, tem que cumprir vários requisitos, por isso é que existem padrões, não é? Um deles é que não pode exceder 75 watt. E eles colocaram como sendo PCI Express, não é? Oficialmente, se é PCI Express, quer dizer que, entre outras coisas, nunca vai ultrapassar 75 watt, e acho que era 90 que puxava. O que é que acontece? Nas bordes mais fraquinhas, tipo, queimava a borda. Tudo bem que só aconteceu nas bordes mais fracas, porque as bordes melhorzinhas têm margem de segurança, óbvio, mas, pá, se consumisse 75 não ia queimar e queimaram bordes. E que, na minha opinião, este problema era mais grave. A AMD não fez recall, mas também era outra fase da AMD. Porque é que eu acho que isto foi intencional? Por causa disto aqui, contexto, 6 pinos. Nesta fase, que na altura que isto foi lançado, um dos pontos de venda, um dos atrativos, grandes atrativos que a Nvidia tinha, era a sua grande eficiência energética e ao mesmo tempo baixo consumo. Que uma coisa não é sinónima da outra, ok? Mas não vou entrar, não vou repetir o dicionário. Elas consumiam pouco para aquilo que faziam e eram muito eficientes.
E lançar uma placa gráfica com um conector de 6 pinos apenas chama a atenção, quando muita gente se focava nisso, na altura. As pessoas procuravam, o marketing vendia essa ideia de baixo consumo e eficiência, e eles não podiam, com aspas, não queriam lançar uma placa que tivesse 8 pinos, ou 2 vezes 6, ou qualquer... Tinha que ser com 6. Mas para ter o desempenho que a placa tem, a 480, precisava de consumir mais energia do que é suposto consumir com um conector de 6 mais a PCI Express. Então puseram um conector de 6 a consumir o que é suposto o conector de 6 consumir, e o PCI Express, quando a coisa aperta, puxava 90 watts. Tudo isto mudava se eles pusessem um conector de 8. Pronto, estava resolvido. Metiam um conector de 8, estava resolvido. Acabou o problema. Aqui desenhei uma piroca. Estava resolvido o problema. É uma questão de marketing. Tanto é que as 480... Quais são as 480, tirando a referência, que tem conector só de 6? Raramente se vê. Aliás, eu de memória... Acho que eram todas de 8. Como é que se chamava? Armor. Mesmo esta, que era das mais simples, utilizava o conector de 8, não era? Exatamente, é de 8. Bastava isso. Só que qual era a placa gráfica que utilizava de 8? GTX 1070. A Founders, não é? Nesta altura já se chamava Founders, exatamente. A 1070 já utilizava o conector de 8. E eles não queriam lançar uma placa gráfica para concorrer com a 1060 que utilizasse o mesmo conector que a 1070. Os pobres dos engenheiros que desenvolveram isto não sabem que a energia não pode ser ultrapassada os 75 watts na PCI. Claro que sabem, toda a gente sabe. Eu imagino as conversas internas e as reuniões, não é? Pá, a gente... vamos fazer assim. Mas não... vamos... mete lá... Depois o Jaquim da BIOS altera aquilo para mandar energia para um PCI que ninguém vê. Deve ter sido... Deixa-te... Mas a gente se puser com 8, tá? Não. Porque a 1070 tem 8 e nós temos que consumir menos que a 1070. Nem que seja para encher o olho. Para mim foi isto que aconteceu. Fizeram um recall para a pizza. Fizeram recall nenhum. Vão fazer agora. Que era grave. Porque na pior das hipóteses queimar uma motherboard, ainda que só queimavam motherboards mais fraquinhas, pá, mas também a pessoa que tinha a motherboard mais fraca queimada, se calhar era exatamente a pessoa que menos possibilidade tinha de trocar a motherboard, não é? Até porque essas que queimavam, se calhar até já nem tinham garantia, que ele só estava a fazer um upgrade. Boards em condições não queimavam, não é? Mas, opá, não interessa, por algum motivo existem os padrões. Por algum motivo existem os padrões. É como o próprio cabo de 8 pinos PCI Express. Pelo padrão, é suposto ele não consumir mais que 150 watts. Tu compras uma boa fonte com um bom cabo e ele aguenta tipo 350. Não derrete, não explode. Tem uma margem tipo gigante. Deves usar assim. Também não, sure. Mas aguenta. Mas existe o padrão de 75. De 150. Opá. Mesmo que o conector na gráfica ou a fonte não sejam grande espiga, ou os cabos, pá, pelo menos 150 é suposto aguentar. Se não aguentar, aí é que já há uma falha de projeto. Mas mesmo que não seja de grande qualidade, existe aquele padrão mínimo, não é?